Bem-vindo ao CCB Estudos Bíblicos. Hoje é um estudo, uma pequena introdução aos manuscritos do Mar Morto. Essa descoberta tão importante para nós que guardamos a Palavra de Deus. Isso vem confirmar que a Palavra de Deus está sendo zelada ao longo dos séculos. Então vamos começar a entender um pouquinho sobre essa descoberta. A história é improvável. Em 1947, um pastor beduíno, Mohammed, procurando um bode perdido próximo a uma caverna em Qumran, após de ter atirado uma pedra em uma caverna, ouviu um barulho de argila se quebrando, levando à descoberta de uma biblioteca de mais de 800 manuscritos da época de Jesus. Desses 800 manuscritos da época de Jesus, de 25 a 33% deles são livros da Bíblia. As jarras de armazenamento onde estavam os manuscritos estavam intactas e tinham preservado perfeitamente os manuscritos. Além dos manuscritos do Antigo Testamento, as cavernas de Qumran tinham muitos outros escritos que forneciam um histórico interessante sobre os tempos do Novo Testamento. Vamos agora entender um pouquinho sobre a comunidade de Qumran, onde ela se situava e qual era a sua perspectiva da época. Qumran tem indicadores que era similar ao monastério, no qual foi exumados 1.200 corpos de um cemitério, sendo apenas 6 mulheres e 4 crianças, tendo Qumran cerca de 200 pessoas. Essa comunidade existia em Qumran entre cerca de 135 a.C. e 68 d.C., quando os romanos capturaram Qumran e mataram ou escravizaram todos os que não conseguiram escapar. Os manuscritos maravilhosamente preservados e encontrados nas 11 cavernas em Qumran chegavam a cerca de 95 mil fragmentos. Vamos falar agora especificamente dessa descoberta. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 11 cavernas nas costas noroeste do Mar Morto. A área está a 20 km ao leste de Jerusalém e quase 400 metros abaixo do nível do mar, sendo que Jerusalém está a 700 metros acima do nível do mar. Manuscritos de Isaías é o manuscrito mais antigo de uma escritura hebraica já descoberta e foi encontrada na caverna 1, em Qumran, em 1957 e adquirido pelo arcebispo ortodoxo Ciro de Jerusalém. Os manuscritos de Isaías foi obtido por Israel em 1954 e desde 1965 tem sido a principal peça de exibição do Santuário do Livro de Jerusalém. Ok? Então vamos ler agora. Ao todo, os estudiosos identificaram resquícios de mais de 800 manuscritos separados. Essa descoberta foi magnífica para nós, foi muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a caverna 4 e a caverna 1. A caverna 4, apenas as cavernas 1 e 11 produziam manuscritos relativamente intactos. A descoberta em 1952, a caverna 4 produziu a principal descoberta. Cerca de 15 mil fragmentos de mais de 500 manuscritos foram encontrados. Foram encontrados fragmentos de cada livro do cânon hebraico do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Caverna 4, um dos manuscritos mais antigos, provavelmente datado antes de 200 anos antes de Cristo, é conhecido como 4K17, que contém textos de Êxodo 38 a Levítico 2. É praticamente idêntico ao texto massorético. Já tem um vídeo no canal CCB Estudo Bíblico sobre crítica textual falando sobre os massoretas e a sua rigorosa forma de escrita. Caverna 1. Encontrado uma cópia bem preservada de toda a profecia de Isaías, a cópia mais antiga de um livro do Antigo Testamento jamais encontrado. Mais de 200 fragmentos de manuscritos do Mar Morto estão hoje em um museu de Israel, conhecido como Museu Santuário do Livro, em Jerusalém. O único manuscrito intacto
à mostra no museu é o de Isaías, conhecido como o Grande Manuscrito de Isaías, classificado como 1KLS-A. Conclusão. A notável semelhança entre os textos maçoréticos e os manuscritos do Mar Morto é uma evidência convincente de que os escritos originais do Antigo Testamento, feitos há mais de 1000 anos antes dos manuscritos do Mar Morto, também foram preservados de maneira fiel ao longo dos séculos. Os registros apoiam essa visão, com as próprias palavras de Jesus, que sempre tratou os escritos do Antigo Testamento do século I como registros confiáveis da inspiração original e divina. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947, a cópia mais antiga do Antigo Testamento era datada de 900 d.C., visto que o Antigo Testamento foi concluído cerca de 400 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que houve uma lacuna de 1300 anos entre a escrita do último livro original do Antigo Testamento e a primeira cópia do qual se tem conhecimento. Alguns críticos especularam que um período de tempo tão extenso permitiu que erros de cópia entrassem no texto. Isso também significa dizer que o Antigo Testamento não era confiável. Em 1947, a descoberta de muitos manuscritos antigos do Antigo Testamento em cavernas em torno do Mar Morto confirmou a precisão dos copistas judeus dos livros do Antigo Testamento. Embora esses novos manuscritos fossem quase 1000 anos mais antigos do que certa vez se pensou que fosse o mais antigo, houve acordo fenomenal entre os dois conjuntos de manuscritos. Isso sugere que uma preservação cuidadosa dos manuscritos hebraicos foi uma prioridade na transmissão da escrita do Antigo Testamento. Flávio José disse isso, o historiador Flávio José, um judeu. Recebemos uma prova prática de nossa reverência por nossas escrituras, pois embora tenham passado longas eras, ninguém cogitou adicionar, remover ou alterar uma sílaba sequer. E há um instinto em cada judeu desde seu nascimento para considerá-las como decretos de Deus, vivendo por eles e, se necessário, morrer alegremente por eles. Fecha aspas. Fala de Flávio José. Então, havia uma lacuna de 1300 anos, irmão, entre o último livro da Bíblia e a cópia mais antiga que nós temos. E, de fato, daria sim para algumas pessoas questionar se havia erro nisso, mas depois dessa descoberta, ficou claro de forma magistral como Cristo, como Deus, o Espírito Santo, guardou sua palavra ao longo dos séculos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer que esse canal cristão venha crescer e alcançar mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.